Graça e paz, amém? Glória a Deus. Hoje eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com você, mas primeiro vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade de falar do Senhor, de falar da sua palavra, Deus. Sua palavra que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que é vida para nós, Deus. Eu te peço, perdoa os meus erros, Senhor, e pelo Teu Espírito Santo, pela Tua vontade e para a Tua glória, fala aos nossos corações, Senhor. Nós tiramos esse tempo porque nós te amamos, porque queremos aprender contigo, Deus. Faz a sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero trazer uma palavra esclarecedora, talvez. Talvez não, com certeza ela é esclarecedora. E eu tenho observado que nós estamos voltando àquilo que é óbvio, né? Nós estamos voltando a algumas coisas fundamentais e essenciais para a nossa vida como pessoas. E eu queria falar com vocês hoje sobre o que é ser cristão. O que é ser cristão? Ah, fulana vai para a igreja, ela é cristã. Fulana é boazinha, ela é cristã. Será que ser cristão é só isso mesmo? Só ser uma pessoa boazinha, só ser uma pessoa que frequenta uma igreja, uma religião? Será que ser cristão é só seguir um conjunto de regras? Eu fui buscar do Senhor porque eu quero me tornar realmente uma cristã melhor para a glória de Deus, e eu quero compartilhar com vocês um pouco mais sobre isso, amém? Então, ser cristão é ser um seguidor de Cristo, é ter as mesmas práticas que Ele. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente consegue seguir pessoas, né? Mas uma pessoa famosa, você segue ela sem conhecê-la, conhecendo ela apenas por aquilo que ela apresenta. E se você quiser estreitar uma amizade com ela, dificilmente você vai conseguir. E no final, essa pessoa, numa rede social, ela é só uma imagem que te passa uma mensagem, mas a sua identidade você não sabe. Mas Jesus não é assim. Jesus, ele veio ao mundo e ele se fez conhecido para aqueles a quem ele veio e para qualquer um que quiser conhecer. Se você quiser conhecer Jesus, pela sua palavra a gente conhece ele, pela sua palavra a gente consegue entender quem ele era, o seu comportamento, o que ele fazia, o que ele sentia. Pelo seu espírito a gente sente a sua presença e a gente pode aprender a ser como ele. Então, Jesus se fez conhecido, ele se fez acessível, e eu amo isso, porque é isso que mudou a minha vida, que tem mudado a minha vida, esse Jesus próximo. E ser cristão, como eu disse no começo, é ser seguidor de Cristo e ter as mesmas práticas que Ele. E como que eu vou saber ter as mesmas práticas que Jesus sem o conhecê-lo? Não dá, né? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é que Jesus, ele tem coerência. Então, assim, não dá para uma pessoa dizer que é cristã, né? E não ter frutos que glorificam a Deus. Então, assim, a palavra de Jesus diz em Mateus 7, 20, e eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler do 17 até o 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e se a lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos a conhecereis. Então, aqui nessa passagem, Jesus estava falando fazendo uma analogia com árvores e pessoas.
Então, assim, voltando a falar sobre ser cristão. O cristão, ele é uma árvore. E essa árvore, ela tem que dar bons frutos. Então, em Jesus existe coerência. Então, não dá para você dizer que é um cristão e as suas atitudes irem contra a palavra de Deus, irem contra a vontade de Deus. Porque ser cristão, que é ser seguidor de Cristo, imitador de Cristo, parecido com Cristo, Cristo não fazia isso. Então, se a gente não dá bons frutos, se a gente se diz cristão e não tem essas práticas, a gente é outra coisa, mas não é cristão. Ah, mas eu sou cristão, mas é que às vezes eu erro, é que às vezes eu peco. Compreensível, porque todos nós estamos sendo aperfeiçoados pelo amor de Deus. Todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. O pecado é um acidente na nossa vida, mas não deve ser uma constância. O que eu quero dizer com isso é que, realmente, às vezes, mesmo amando a Deus, mesmo querendo ser parecido com Cristo, cometemos erros. Mas há uma diferença no arrependimento, essa diferença você encontra ela no arrependimento, essa diferença você encontra ela no reconhecimento, quando uma pessoa erra e ela pede perdão e ela procura aceitar e ela se arrepende. Então, é diferente de uma pessoa que se diz cristão, faz tudo que não glorifica a Deus, que Cristo não faria, e só. Então, essa é a diferença. Não somos perfeitos, mas estamos buscando isso olhando para Cristo. Então, a coerência de Jesus vai nos dizer que uma árvore boa dá bons frutos e uma árvore má dá maus frutos. Então, isso significa que não tem como uma pessoa que se diz boa, que se diz cristã, dar maus frutos. Ela pode dizer que ela é isso, mas no fim ela não é. E também isso diz respeito ao seguinte, que nós sabemos aonde nós devemos estar plantados, em que lugar nós devemos estar, né? E agora a gente vai passar por algumas características de Jesus. Já que nós queremos ser como Cristo, queremos ser cristãos, vamos falar um pouco sobre as características dele. A primeira característica de Jesus, que eu preciso ter e você também, é o amor a Deus e amor ao próximo. E aí a palavra, em 1 João, no versículo 4, no capítulo 4, no versículo 19, vai dizer assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, primeiro nós somos atraídos pelo amor de Jesus. O amor de Cristo nos uniu, nos constrangeu, nos envolveu. O amor de Cristo nos convenceu, nos trouxe para perto, nos aproximou de Deus. Mas Ele nos amou primeiro. Ele nos criou para Deus, Ele nos chamou para si. Isso é obra de Deus, não é mérito meu, não é mérito seu. Ah, é porque eu sou uma pessoa boa, é porque eu sou legalzinha. Não, irmãos, é a graça de Deus sobre as nossas vidas. É o amor de Deus que nos alcançou e nos tirou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor. E hoje nós podemos amar a Deus e amar ao próximo e nos amar porque Ele nos amou primeiro. Então, em 1 João fala isso, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós conhecemos o amor porque é do amor de Deus. E se alguém, no versículo 20, afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E aqui está um ponto muito forte do cristianismo para nós. Então, eu amo a Deus, mas odeia o irmão. E o irmão aqui não é só de sangue e nem só o de igreja, né, da mesma denominação.
O Senhor Deus, ele não faz acepção de pessoas. A palavra de Deus diz que todo aquele que vem a ele não vai ser lançado fora. A vontade de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento de Cristo e assim alcancem a salvação. Então, e o amor, né? O amor não é só sentimento, não é sentimento, não é só de palavras. Então, assim, tem pessoas que a gente se dá bem, que a gente não se dá tão bem, mas nós não podemos, como filhos de Deus, como cristãos, odiar uma pessoa. Nós temos que orar a Deus e pedir e expulsar esse sentimento ruim de dentro de nós. Porque diz assim, se alguém disser eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem está vendo não pode amar a Deus a quem não vê. Porque nós não vemos a Deus. É pela fé que nós o vemos, que nós o amamos. Então, assim, e Deus nos deu no 21 diz assim, Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, nós precisamos amar. Nós precisamos praticar o amor. E Cristo, tendo nos amado, nos amou até o fim. E a palavra de Deus também vai dizer em João 15:13 que ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por nós quando nós ainda nos éramos pecadores. E a gente não consegue amar uma pessoa só porque ela discorda da gente, só porque ela não faz aquilo que a gente acha que ela deveria fazer. Então nós precisamos rever esse nosso conceito. Porque nós também, outrora, éramos assim. A palavra de Deus diz que antes a gente também era inimigo de Deus. E aí Jesus vem, entra na nossa vida, e a gente ama a Deus e tal, mas não consegue amar o próximo. Não consegue, né? Não consegue amar o outro como ele é e não como a gente gostaria que ele fosse. Porque todas as pessoas têm o seu tempo e o seu momento, né? E Deus conhece o caminho do coração do homem. Então, se para mim foi fácil mudar alguma coisa, se para mim foi fácil entregar a minha vida para Jesus, e por que para outra pessoa é tão difícil e tal, eu não sei. Eu só sei que Deus mandou. Se eu amar Ele, eu também tenho que amar o meu irmão. E nós temos que pedir para o Senhor esse amor. Isso faz de nós cristãos. Não disseminar o ódio porque eu discordo do outro. Eu sempre desconfio de pessoas que não sabem discordar sem brigar. Porque a briga, né, ela faz com que a pessoa não consiga entender a outra. A gente pode discordar sem brigar. Ah, então eu vou falar, eu não concordo, então eu vou passar a mão na cabeça. Não é isso. Jesus Cristo, ele nos fazia pensar. Ele fazia as pessoas da época dele, quando ele pregava, pensar. E vocês, o que dizem? A gente tem que discordar das pessoas, mostrando para elas a solução e não impondo para elas a nossa vontade. E isso Jesus fazia muito bem, e nós também devemos aprender a fazer. Então a gente pode discordar sem se matar, porque isso não vai fazer com que ninguém se achegue a Deus. Muito pelo contrário, vai escandalizar ainda mais o Evangelho. Então, estou falando ainda da primeira característica de Jesus, Cristo, que nós como os cristãos precisamos ter. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. E Jesus, ele fez isso, né? Ele deu a vida e ele amou não só de palavras, mas de ações, né? E quando estava nas mãos do Senhor, ele ajudava o próximo, ele estendia a mão, ele dava cura, ele deu pão, ele deu tempo, ele ouviu pessoas que ninguém queria ouvir, e enfim. Então isso é o amor, e nós precisamos fazer isso.
E nós podemos fazer isso. Isso não se trata de algo sobrenatural. É sobrenatural porque é Deus nos dando a graça para fazer, mas tá nas nossas mãos fazer isso, amar. Outra característica de Jesus, ele era manso e humilde de coração. Em Mateus 11:29, Jesus fala: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eu e você temos sido mansos e humildes de coração? Como eu estava dizendo, Jesus ele não veio impor a sua vontade ou a sua verdade. Mas também ele não se omitia. Ele não omitia a sua fé e nem o que era errado, o que era verdade ou o que era errado. Mas o equilíbrio de Jesus é algo que a gente precisa ter, né? E a humildade, em humildade, ele ensinava as pessoas, ele explicava. Gente, pessoas soberbas, arrogantes, é o tipo de pessoa que ninguém ouve, entende? Então, assim, chegar para alguém se gabando de algo, ainda que seja verdade. A palavra de Deus diz que Jesus, sendo Deus, não orgulhou em si mesmo, mas se esvaziou, né, e se tornou servo. Então, assim, mesmo sendo verdade que Jesus era o próprio Deus na Terra, ele não usou isso como algo para se gloriar. Por quê? Porque isso ia fazer com que as pessoas tivessem aquele afastamento, sabe? Aquela aversão a Jesus. Então eu e você precisamos ser mansos e humildes de coração. Então nós precisamos saber pedir para Deus, se você tem o dom de ensinar, saber como ensinar. Não ensinar como quem é o sabe tudo. Mesmo você sendo sabe tudo, é diferente quando você faz aquilo em humildade. Sabe, a humildade, porque às vezes a gente conhece uma pessoa que sabe de muitas coisas, mas quando a gente não sabe, a gente se sente numa posição inferior àquela pessoa, então a gente já tem que lidar com isso, e aí às vezes fica com vergonha de perguntar, porque a gente pensa, essa pessoa ela é tão assim que ela vai, sabe, ela vai me dar um fora, e aí a gente perde a oportunidade das pessoas nos acionarem, das pessoas nos perguntarem as coisas por conta da arrogância que a gente às vezes passa para as pessoas. E Jesus não era assim. E nós também não devemos ser. Ele era manso e humilde de coração. Uma outra característica de Jesus, ele guardava os mandamentos. A palavra de Deus diz: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Então Jesus ele guardava os mandamentos não como uma obrigação, mas ele guardava os mandamentos como uma consequência do amor que ele tinha a Deus. Por amar a Deus, ele conhecia os mandamentos e ficava fácil guardar, seguir os mandamentos. Agora eu pergunto para você, você sabe os mandamentos? Jesus resumiu os 10 em 2, que eu já citei aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas assim, você pratica isso? Porque só saber sem praticar, né? A fé sem obras é morta. E o conhecimento sem prática também não faz grandes coisas, né? Então, ele fazia isso como consequência do amor. Por amar a Deus, eu consigo amar o próximo, né? Então eu consigo praticar, eu consigo, como está escrito lá nos 10 mandamentos, né? Eu consigo não matar, não roubar, não cometer falso testemunho, não cobiçar a pessoa do próximo, honrar pai e mãe, e por aí vai. Então, Jesus guardava os mandamentos. Se tem guardado os mandamentos, mas não como uma obrigação. Quem guardou os mandamentos por uma obrigação foi o jovem rico, né? E só aquilo não adiantou para ele.
Mas essa é uma história para uma outra oportunidade. Então, falando ainda de características de Jesus que eu e você devemos ter, Jesus serviu, era obediente e tinha misericórdia. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus multiplicou pães, ele obedeceu ao Senhor até a morte e morte de cruz. Ele tinha misericórdia das pessoas. A palavra fala que Jesus certa vez olhou o povo de Israel e se compadeceu deles porque eram como ovelhas sem pastor. E essa é uma característica que muitos cristãos têm perdido ou não têm tido. Às vezes a gente olha para as pessoas com um olhar tão triunfalista, gente, sabe? Um olhar de, nossa, ainda bem que eu não sou como esses, um olhar tão fariseu, sabe? No sentido assim de a pessoa já tá ruim, já tá numa situação difícil, numa vida difícil, não tem os olhos espirituais abertos, está sem Deus, não tem esperança, não tem direção, não tem salvação, enfim. E tudo aquilo que aquela pessoa tem vai acabar. Porque tudo que ela tem, que eu tenho, vai acabar, e o que nos resta é a vida eterna com Jesus. Glória a Deus por isso. Mas ainda assim, a gente às vezes tem a capacidade de olhar para a pessoa e não ter misericórdia. Olhar e ter um olhar só de ainda bem que eu não sou como esse Senhor, ou, sabe, bem feito, é consequência dos seus pecados, é consequência das suas escolhas. Pode até ser, mas, assim, cadê a nossa misericórdia de orar por essas pessoas como Jesus orou? Tem a oração intercessória de Jesus por nós que herdamos a salvação. Cadê a nossa prática de misericórdia, de sentir o que Jesus sentiu quando ele olhou o povo de Israel e falou, né, eu lamento sobre Israel, como eu queria juntar vocês como uma galinha junto aos seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Cadê a nossa misericórdia E misericórdia, gente, não é concordar com o erro, misericórdia não é fazer vista grossa. Misericórdia é uma prática cristã, misericórdia é o que Jesus teve e tem de nós, porque nós não somos abençoados porque merecemos, nós recebemos do Senhor muito além daquilo que nós merecemos. Nós merecíamos, por fim, a perdição, mas quis Deus mandar Jesus para nos salvar. Então, assim, Cristo teve misericórdia. Nós, como cristãos, precisamos ter misericórdia, pedir a Deus misericórdia, olhar para as pessoas que estão no erro, olhar para as pessoas que estão fazendo coisas que a gente não aprova, que a gente não gosta. Não a gente só não aprova, a palavra de Deus não aprova, porque juiz nós não somos, mas e ter misericórdia. E tá faltando isso, gente. Tá faltando essa prática de Cristo, de misericórdia. E a quinta característica de Jesus é que ele orava e fazia a vontade do Pai. Mateus 26, 42. Mateus 26, 42. Deixa eu achar aqui. Mateus 26, 42. Eu vou pesquisar na minha Bíblia que eu acho até mais rápido, sabia? Mateus 26, 42 diz assim: Jesus falando, e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça a tua vontade. Então Jesus, ele orava e orava a vontade do Pai.
Muitas das vezes nós, como cristãos, oramos, mas oramos a nossa vontade. Oramos na determinação, oramos dirigindo o Senhor naquilo que Ele deve fazer por nós. E assim, não é assim que nós devemos orar. O modelo de oração, o Pai Nosso fala: santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade. Então nós devemos orar como Jesus orava. A gente precisa parar de querer dar direções para Deus e deixar que Ele dirija nossas vidas. E crer na boa, perfeita e agradável vontade de Deus acima da nossa. Então eu vou ser, sei lá, um robô, uma marionete, esperar Deus fazer o que Ele quer, porque, já que eu não tenho mais vontade, não. Nós temos vontades, nós temos sonhos, planos, desejos, opiniões, mas se Cristo vive em nós, Paulo vai dizer, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em nós, Cristo orava a vontade do Pai, e nós devemos orar a vontade de Deus. E nós devemos falar para Deus, apresentando as nossas petições a Deus: Senhor, eu tenho esse plano, esse sonho, mas ter, por fim, a seguinte definição no seu coração: Senhor, eu tenho vontade disso, tenho vontade daquilo, mas faz a sua vontade. E realmente, de coração, ter essa rendição. Irmãos, eu testemunho para vocês, não uma, não duas, não sei lá quantas vezes. A palavra de Deus testemunha também que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Se nós que somos maus sabemos das coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu. O problema é que a gente às vezes tem medo da vontade de Deus. E se Deus não me der? E se Deus me der algo inferior àquilo que é a minha vontade? Tá faltando conhecer mais a Deus para não pensar nessa possibilidade. E Jesus, ele orava ali, naquele momento de aflição, ele, como homem Deus, tinha uma vontade, que se possível, ele não passasse por aquilo. Mas ele pediu para prevalecer a vontade de Deus. Então a gente tem que orar a vontade de Deus. Senhor, eu tenho uma vontade, mas faz a sua. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Deus vai com a gente. É melhor estar no centro da vontade de Deus, onde Deus quer que a gente esteja, mesmo se num determinado momento não for onde a gente queria estar, do que estar sozinho onde a gente quer. Com Deus a gente supera, a gente espera, a gente passa, mas sem Deus, irmãos, não dá. Então eu e você, como cristão, precisamos orar a vontade de Deus. E Jesus não só orava a vontade do Pai, mas também fazia. E aqui eu quero encerrar em Mateus 18:14, que diz assim: assim também não é a vontade de vosso Pai que estás nos céus, que um destes pequeninos se perca. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Então eu e você, como cristãos, temos que ter essa vontade também. E o que Jesus fazia para que ninguém se perdesse? Pregava. Por isso que eu, mesmo no meu jeitinho de ser, mesmo às vezes pensando nas minhas limitações, fraquezas, erros e etc., não posso deixar de vir aqui e compartilhar uma palavra de Deus. Porque não é sobre mim, é sobre Jesus. É sobre a vontade de Deus, que alcançou a minha vida e que eu quero que alcance a sua e a de outras pessoas. Então, se eu e você, como cristãos que somos, que queremos ser, nós precisamos fazer a vontade do Pai. A vontade de Deus é que ninguém se perca. Então vamos pregar a palavra. Vamos fazer a vontade de Deus. Então, para concluir,
O que é ser cristão? O que faz de nós cristãos? É amar como ele amou, andar como ele andou, pensar como ele pensou, viver como ele viveu, sentir o que ele sentiu e fazer o que ele fez. O título de cristão vira só um nome, um peso ou um erro, se a gente realmente não entender o significado dessa palavra. Por isso que eu quis trazer essa mensagem hoje, por isso que Deus falou no meu coração, e eu creio que falou no seu também, que a gente possa realmente ser cristão, que a gente possa realmente andar como Cristo andou, praticar essas características de Jesus, e assim nós vamos dar bons frutos, e assim nós vamos realmente ser uma bênção. Que Deus te abençoe e me abençoe também. Em nome de Jesus, obrigado e até a próxima oportunidade.